Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Como eu falei ontem, hoje nós vamos dar seguimento àquela conversa do Senhor Jesus Cristo com o líder dos seus dias, Nicodemos, conforme nos escreveu João no seu Evangelho, capítulo 3, a partir do verso número 3. Nos diz a Bíblia que no versículo 1 ainda, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais estes que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nos demonstra claramente aqui que o reino de Deus se manifesta através dele com uma dimensão espiritual, uma dimensão sobrenatural. E por isso, se alguém não nascer de novo, um nascimento espiritual, como ele vai explicar, não pode ver, não pode experimentar o reino de Deus. Não se trata de uma natureza física. Isso não era claramente compreendido, esta natureza espiritual do reino de Deus, especialmente inaugurada por Cristo. Por isso, Nicodemos segue, diz o texto, perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos teve dificuldade, disse: mas como assim? Nascer de novo? Mas nós já nascemos, e como pode uma pessoa adulta vir a nascer de novo? Jesus diz: não, eu não estou falando desse nascimento natural. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Portanto, Cristo está falando de uma necessidade de uma nova vida de natureza espiritual, marcada pelo perdão, pela purificação, uma transformação sobrenatural, um nascimento sobrenatural produzido pelo Espírito Santo. E Cristo continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus Cristo disse foi o seguinte: voltar a nascer numa condição humana não vai mudar nada a sua condição espiritual. Continua sendo um nascimento da carne para a carne, vai produzir o mesmo fruto da carne. Eu estou falando de um nascimento do Espírito para o Espírito, do Espírito de Deus gerando um novo Espírito. Por isso que eu estou falando, é necessário nascer de novo, experimentar esse renascimento espiritual, este novo nascimento. E aí Cristo conclui, mostrando que a obra é sobrenatural e é do Espírito Santo. Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aqui há um trocadilho entre os termos gregos para vento e espírito, pois são o mesmo. O Senhor Jesus fala da mesma forma que o hebraico, a palavra para espírito é a mesma palavra para vento. Em hebraico, ruach significa vento, mas também espírito. No grego, pneuma significa vento, mas também espírito. Cristo então se utiliza de uma linguagem metafórica para falar assim: como o vento sopra e você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas o seu sente os seus efeitos, a brisa ou o calor quando ele carrega, assim é o que é nascido do Espírito. Nós não temos controle sobre o Espírito é soberano, mas quando ele age sobre a vida de um pecador, ele produz essa nova realidade espiritual que nos capacita a desfrutar e experimentar o reino dos céus. Aí Nicodemos diz: como pode suceder isso? Jesus responde com outra pergunta: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Aí depois Cristo conclui esta conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento, dizendo: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, versículo 13, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, definitivamente Cristo desenvolve a sua ideia e conclui esta ideia do novo nascimento como sendo algo espiritual, sob a ação do Espírito, que nos conduz à fé em Jesus Cristo, ao olhar pela fé, e logo em seguida ele vai falar a passagem clássica que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
de tal forma que aqueles que olham para Cristo como seu Senhor e Salvador, creem na mensagem do Evangelho, sofrem, portanto, essa ação graciosa, gentil, regeneradora, renovadora do Espírito Santo, capacitadora a crermos e capacitadora a experimentarmos uma nova condição espiritual. Quem nele crê não é julgado. Aquele, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta realidade sobrenatural é explicada ainda por Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando nos diz, na sua primeira carta, no capítulo de número 6, versículos de 9 a 11, o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí Paulo descreve uma série de pecadores, de vidas marcadas pela desobediência em várias áreas. Entretanto, ele nos diz no versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, entrar no reino de Deus, desfrutar da nova vida, a nova condição espiritual, é fruto da graça do Espírito de nos lavar com a obra de Jesus Cristo. É uma obra sobrenatural e misteriosa, mística. Nós recebemos a pureza pela obra de Cristo. E Paulo, aplicada a nós pelo Espírito Santo. E Paulo explica isso um pouco melhor, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículos de 5 a 7. Ele diz que, a partir do verso 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, judeus, gentios, bárbaros, cítaros, homens, mulheres, quando, porém, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um lavar regenerador, gerador de uma nova vida no Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a nova vida em Cristo começa por uma obra graciosa do Espírito Santo de produzir uma nova vida espiritual nos pecadores, capacitando-nos a crer, a nos arrependermos, transformando a nossa vida para uma nova realidade sobre a qual continuaremos falando nos próximos dias. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças pelo teu Evangelho, pela obra soberana e eficaz, transformadora, regeneradora do Espírito Santo. Pedimos a tua graça de dar continuidade na obra em nossos corações, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.